Olá, que bom ter você aqui. Estamos iniciando o ciclo de palestras dos cursos de pós-graduação Lato Sensu da Agência de Educação Digital e à Distância da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ao longo do ano de 2024, sempre na última semana do mês, nós vamos receber aqui no canal da GEAD convidados e convidadas muito especiais, grandes pesquisadores e pesquisadoras de cada área, trazendo conteúdo de qualidade contextualizado com as demandas de atuação profissional de vocês, futuros especialistas. Essas conversas serão mediadas pelos nossos coordenadores de curso, que convidaram pesquisadores especialistas em diversas temáticas relacionadas às áreas de atuação dos cursos, para tornar possível essa ação que vai agregar outras oportunidades de aprendizagem na sua trajetória da pós-graduação. E para não perder nenhuma atividade do ciclo de palestras, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações de todas as transmissões. Você também pode convidar outras pessoas para acompanharem o ciclo de palestras no canal da GEAD. Quem assistir ao vivo receberá um certificado de participação. É importante lembrar que todas as palestras ficarão disponíveis no nosso canal, caso você queira compartilhar ou assistir novamente. Queremos agradecer nossa convidada de hoje, que reservou um tempo na sua agenda de forma voluntária para se conectar conosco e compartilhar conhecimentos nesse espaço virtual. E agora passo a palavra para o professor Álvaro José dos Santos Gomes, coordenador do curso de Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, para conduzir as atividades de hoje. Desejamos uma excelente palestra e até breve. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao ciclo de palestras da UFMS Digital. Sou Álvaro Gomes, coordenador do curso de especialização em Linguística Aplicada e Ensino de Línguas. E tenho o prazer de apresentar essa iniciativa promovida pela Agência de Educação Digital e à Distância da UFMS. Este ciclo se estenderá até novembro de 2024. É uma plataforma mensal para a troca de conhecimentos e pesquisas na área de Linguística Aplicada e Ensino de Línguas, contando com especialistas renomados do Brasil e também do exterior. Hoje temos a honra de receber no nosso estúdio a professora Anelisa Ribeiro, destacada por sua contribuição significativa à literatura e à pesquisa em linguística aplicada. A palestra de hoje, intitulada Dimensões e Propostas de Multiletramentos, promete oferecer reflexões valiosas e inovadoras sobre o tema. Anelisa Ribeiro, uma voz influente e multifacetada no cenário literário e acadêmico brasileiro. É professora, escritora e pesquisadora, cuja trajetória é marcada pela paixão pelas letras e pela educação. Com uma rica formação em letras e uma carreira dedicada à exploração da linguagem em suas diversas formas, Anelisa tem se destacado tanto no âmbito acadêmico quanto na literatura. Autora de uma obra diversificada que abrange poesia, ensaios e reflexões sobre educação e tecnologia. Foi laureada com o Prêmio Jabuti em 2022 na categoria Livro Juvenil pela obra Romieta e Julieu, Tecnotragédia Amorosa. Suas publicações são um reflexo de uma mente inquieta e seu olhar crítico sobre a sociedade, abordando temas desde as sutilezas do dia a dia até as complexidades da identidade, cultura e linguagem, sempre com elegância, humor e profundidade. Convido a todos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e inspiração com a professora Anelisa Ribeiro. Seja bem-vinda, professora. Olá, professor Álvaro, obrigada. Obrigada pela mediação, por essa apresentação bonita, né, preparada, deram uma investigada aí na minha vida. Sim. Fiquei muito feliz e lisonjeada, e obrigada a todos e todas que estão assistindo. Eu já estou vendo o pessoal dar boa noite ali, comentar. Obrigada. Perfeito, professora. Para nós é uma honra imensa tê-la aqui na UFMS mais uma vez, e todos nós estamos ansiosos pela palestra. A senhora disporá de até 40 minutos, e depois os 20 para a mediação com os nossos alunos e alunas que já estão
nos comentários, nos bastidores do chat, já interagindo conosco. Obrigada, eu vou tentar me conter, porque o professor gosta de falar, né? Então, vou ficar de olho aqui. E eu preparei a convite de vocês, né? Que é um convite que me honrou muito. Eu preparei aqui alguma coisa sobre esse tema, né? Esse título também, Dimensões e Propostas dos Multiletramentos. É uma reflexão mesmo, né? A gente vem falando sobre isso, sobre multiletramentos, multimodalidade em especial, né, que é algo que eu estudo há mais tempo, e também há bastante tempo refletindo sobre essa questão dos multiletramentos. E nós temos alguns fatos novos que nos ajudam nisso. Eu vi que alguém já perguntou ali sobre inteligência artificial, sobre esse tipo de tecnologia. Eu não vou tocar tão diretamente nisso, mas é ótimo que essas perguntas apareçam e a gente consiga associar essas questões dos multiletramentos. Eu tenho feito um trabalho que vai direto ali no manifesto, né, dos multiletramentos, tenho falado bastante nisso, porque eu acho importante que a gente leia a proposta original, e é claro, passaram-se mais de 25 anos dessa proposta, muita coisa aconteceu, muita coisa não aconteceu, não que esse texto tivesse uma coisa de adivinhação, né, mas era uma proposição aberta ao mundo, como vocês vão ver. Eu trouxe alguns trechos dele, e existem 2 traduções no Brasil, se alguém tiver interesse, elas são de acesso aberto, gratuito, livre, autorizadas ambas pela revista norte-americana que publicou em 1996 esse manifesto primeiro, né? E aí eu vou falar um pouquinho do meu contexto aqui, né, para vocês entenderem. Então, eu sei que tem algumas pessoas que me conhecem, que já fui, assim, tive a alegria de ser lida por algumas pessoas, mas eu sou professora aqui do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet Minas, é uma escola, uma instituição centenária, né? Ela tem 100 e tantos anos, tem uma vocação para o ensino técnico, para as exatas, então nós somos aqui a área de letras, né? Ousada, atrevida. E há vários anos nós, além de sermos professores de português, inglês, redação e tal, na educação básica, porque todos nós atuamos também no ensino médio, nós somos professores da graduação em letras, uma letras um pouco diferente, aqui nós somos um bacharelado em edição, né? Nós formamos pessoas para publicações, para o texto e tal, em todas as plataformas possíveis, e uma pós-graduação, mestrado e doutorado nessa área, né, na área em estudos de linguagens, na verdade, né, com algumas ramificações. Então, a minha atuação é profissional, eu sou uma linguista, né, uma linguista aplicada, minha formação acadêmica é essa, há muitos anos eu estudo a leitura, principalmente a leitura e a escrita em situação tecnológica, né, há muitos anos, desde o início da popularização, muito entre aspas, né, das tecnologias digitais. Eu venho me interessando por isso, e estudando isso, e muito atenta a todas essas discussões, essas fases, vamos chamar assim, mas o que me fez ir para o curso de letras foi a literatura. Eu me formei linguista, para mim uma coisa não está dissociada da outra, né? Infelizmente, na academia um pouco a gente acha que são áreas que, enfim, em alguns lugares nem conversam, na minha cabeça elas estão juntíssimas, e ao longo da minha vida eu nunca me traí, né, como alguém que é apaixonado pela literatura, então eu venho produzindo, escrevendo livros ao longo desse tempo também. E é claro, uma coisa puxa a outra, uma coisa conversa com a outra, e se vocês conhecerem, o professor se referiu ao Jabuti, que foi um livro, o Romieto e Juliet, vocês vão ver que a linguista está ali também, a professora que tem interesse em tecnologias e linguagem está ali profundamente envolvida na condução daquela história, que é, como devem ter notado, uma recriação muito tecnológica de Romeu e Julieta. Então, uma coisa está sempre enrolada na outra, né? Eu não consigo fazer essa separação. Eu fiz uns slides aqui para organizar um pouco meu pensamento, não me perder, também respeitar o tempo, e vamos ver aqui se está tudo direitinho. Bom, eu vou começar dizendo uma coisa assim, sobre a história desse texto, e essas coisas são importantes. Muitas vezes a gente lê as teorias só
pelo que está ali, né? O texto propriamente. E é importante a gente estudar um pouco aquele texto no contexto dele, né? De onde ele vem. Isso é uma coisa que a área de edição me dá muito, né? De história do livro, da leitura e tal. Por quê? O que aconteceu? De onde isso vem? Então, a minha leitura vai sempre muito nesse sentido, de descobrir qual é a condição editorial daquele texto, daquele material que circula, e no Brasil circula muito. Ou, pelo menos, as ideias desses autores circularam muito no Brasil nos últimos mais de 25 anos, e como que isso aconteceu, né? Porque isso não acontece fortuitamente, não acontece por inércia, tem sempre algum movimento que faz as ideias circularem, pessoas que vão e vêm, trazem coisas, e essas coisas são digeridas, são adaptadas, são relidas, né? Isso aconteceu com esse texto, e é um texto muito interessante, porque tem um contexto de produção muito interessante. Então, é um texto que começa ali, esses autores, que todo mundo chama de New London Group, né, ou Grupo de Nova Londres, a professora querida Roxane Rojo difundiu muito isso, muitos de nós lemos os textos da professora Roxane, e soubemos disso, né, que o New London Group é um grupo que escreveu esse manifesto da pedagogia dos multiletramentos, e esse é um grupo de professores de inglês, né, todos eles, uma coisa que a gente tem que colocar no devido lugar, né, todos eles eram professores de inglês nos seus países de língua inglesa, então são professores de língua materna, como nós, né? Eu sou professora de língua materna no meu país, não sou de inglês, sou de português, mas esse grupo se reuniu em 1994, e os anos 90 são anos muito importantes para muitas mudanças no mundo. A gente não pode dissociar o texto desse contexto grande. Nos anos 90 são os anos em que o discurso sobre a globalização, por exemplo, se acelerou e chegou em todo lugar, e o Brasil admitiu isso também. Não sei se vocês se lembram quem era o presidente da República, o que estava acontecendo aqui, o que deixou de chegar, o que chegou. O Brasil se abriu para o comércio exterior. Eu não sei se vocês se lembram, as marcas de carro que chegaram no Brasil nessa década, né? Enfim, tudo isso importa, né, para que esse texto tenha feito sucesso nesse contexto aí, e tenha aparecido. É claro que eles se reuniram numa cidade ao norte dos Estados Unidos, perto de Nova York, que é essa Nova Londres. E lá, é claro, esses autores todos são americanos, australianos, ingleses, né? Eles são de países desenvolvidos, mais desenvolvidos que os nossos, e na época já eram mais desenvolvidos. Então, eles também tinham uma visão, eles viam coisas que possivelmente nós não víamos ainda. Então, vejam que coisa interessante, em 94, estavam percebendo uma mudança do texto e do discurso e dos gêneros discursivos, uma mudança ou propondo uma mudança de pedagogia ligada também a novas mídias. Eles não falam tecnologia digital da informação e da comunicação, a hora nenhuma aparece TIC, nada disso. Mas eles estavam desconfiadíssimos, e isso tinha a ver com novas mídias, e isso está claro no texto lá. Então, olha que coisa louca eles fazerem isso em 94, né? Coisa que nós não poderíamos fazer simplesmente porque não tinha computador em lugar nenhum, mal nas grandes universidades, né? Eu me lembro de ver o primeiro computador na minha vida. Eu estava no ensino médio, era 90, sei lá, deixa eu pensar, 90 e alguma coisa também. Então, assim, era uma novidade absoluta. Isso não podia ter ainda o impacto que esses autores achavam que teria para nós. Eu lembro de algumas pessoas, né, meus pais e tal, olhar aquilo e achar que aquilo era uma moda, né, uma coisa assim, tinha uma descrença, mas eles estavam numa outra situação que tem a ver também com recursos, né, enfim, essas coisas nascem nos Estados Unidos, essas tecnologias nascem nos Estados Unidos a partir de esforços de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem que lembrar que tudo que acontece no planeta gera alguma coisa e que vai bater na gente aí, né? Na formação, no mundo do trabalho, no mundo da educação, enfim. E aí eles fazem um encontro em 94. Nesse encontro, eles decidem que vão escrever um artigo juntos. São 10 pessoas, né? Homens e mulheres, de países diferentes, mas todos de língua inglesa. Eles resolvem, vamos escrever um manifesto, cada um volta para o seu país, eles escrevem isso de maneira mais ou menos colaborativa. Eu digo mais ou menos, porque não tinha exatamente
Google Drive, né, uma coisa assim, mas eles trocaram esse texto. É um texto irregular, a gente percebe quando mudou de autor. Se você lê com atenção, você percebe porque muda o assunto. O Gunter Kress, por exemplo, nosso querido professor aí da multimodalidade, o Gunter Kress tem muita questão da multimodalidade, você vê que era a hora que ele estava influenciando, né? Outros professores pesquisavam outras coisas, aparecem ali também com as suas influências. Então, foi um conjunto de ideias que eles articularam, e o texto foi escrito em 94, 95 e 96, eles publicam esse texto por uma revista nova, mais ou menos nova na época, da Universidade de Harvard, que é uma universidade que todo mundo sabe que é importantíssima, super influente. Então, não é qualquer lugar que publicou esse texto também, isso faz diferença, né? Harvard publica isso. Exato, estou vendo o Josiberto falar aqui. Eles deram início, assim, claro, eles viam, eles estavam em outro contexto, num contexto mais rico, literalmente, né? Então, em 96, eles publicam esse texto como um manifesto, está escrito essa palavra lá, né? Ou seja, é um texto que propõe algo e que conclama, né? Ele tem um tom. Quando você publica um manifesto, nós conhecemos alguns no Brasil, alguns até muito famosos, literários, né? O Manifesto da Poesia Pau Brasil, quem é que não estudou isso? Tomara que tenha estudado, né? Ali para a semana de 22 e tal. Então, a gente conhece o que é um manifesto, né? E eles dizem, nós estamos aqui repensando algumas coisas, propondo outras, e uma das coisas que eles propõem é um neologismo, que eles chamam, está lá claramente, né? Nós vamos cunhar um termo novo, que é o tal do multiletramento. Você vê direitinho a hora que eles põem isso lá. Né? Só que uma coisa é legal, que eles não rompem com as coisas de antes. Então, eles são pessoas leitoras de outros autores que antes vinham discutindo os letramentos. Né? O letramento, como a gente conheceu aqui nos anos 80, 90. As pessoas começaram a se formar e a aparecer essa palavra lá nos 90, início dos 2000, porque é uma discussão que chega de outro lugar e vai se espalhando. Tem a ver também com onde você está, com hegemonias, etc. e tal. Então, o que acontece? Eles não rompem com isso. Eles não falam assim, vamos abandonar isso porque não serve mais. Eles são elegantes, né, para fazer a proposta deles. Então, eles vão lá e dizem assim, olha, nós não vamos romper com ninguém, nós damos valor a tudo isso que foi discutido até agora sobre o letramento da letra, né? O letramento dessa tecnologia analógica com a qual a gente vinha lidando. Mas nós estamos achando que esse aluno que vem pela frente, com tudo isso que vem pela frente, não vai ser suficiente mais tratar só disso. A gente não vai poder ignorar outras coisas que estão acontecendo lá, né? Para nós ainda era bem letramento da letra, né? E aí eles falam assim, então nós vamos inventar um termo novo, porque nós achamos que o outro fica insuficiente para o que a gente está falando. Então eles mais ou menos inauguram um discurso sobre a coisa, porque eles vão criar uma nova palavra, definir essa palavra, mais ou menos como, poderia dizer assim, criar uma espécie de conceito, né? Vão definir o que é isso, né? Dar uma sumarizado na ideia principal deles, e mais, eles vão propor uma pedagogia nova, vão dizer, não basta fazer isso, tem que fazer assim, ó. E tentam desenhar ali uma pedagogia nova. Nesses 25 anos, eles revisaram, alguns deles continuaram discutindo essa primeira proposta, mudaram alguns nomes, mudaram esse desenho, né? Alguns deles ficaram mais famosos ainda depois disso aí. Então, tem coisa aí que a gente pode ler em outros lugares para saber como é que eles fizeram essa revisão. Mas, até ali, a ideia era essa, e era uma ideia, então, de suplementação dos letramentos. Por que é importante a gente olhar para essa palavra? Porque, em português, muito rigorosamente, se a gente for olhar de dicionário, assim, a ideia de suplementação é alguma coisa a mais. Ela não quer dizer que o que você está suplementando esteja faltando. Complementação é quando você completa uma coisa que faltava. Suplementação não, é algo que vem a mais. Então, eles tomaram até esse cuidado, né, para não jogar nada fora.
E a gente olhando ali, né, outra coisa importante fazer, a gente olhando as referências bibliográficas deles, a gente vê de quem que eles eram leitores. E um dos caras que eles leram e que eu tenho certeza que influenciou as ideias deles foi o nosso Paulo Freire, né? Então, o Paulo Freire, todo mundo sabe, tem um monte de livros assim, Pedagogia do Opressor, Pedagogia não sei o quê. Eu nem acho que é à toa que chama Pedagogia dos Multiletramentos. Então, eles eram leitores do Paulo Freire, de outros autores, você vê essa influência ali, inclusive não só uma influência, tem uma espécie de tributo ali a essas pessoas que vinham pensando nisso antes, que vinham revendo e refazendo essas definições do que é uma pessoa alfabetizada, do que é uma pessoa letrada. E no Brasil, como sabemos também, isso tem um pouquinho mais um pouquinho mais delicado, porque a tradução em português gerou duas palavras, né? Não é o que acontece em inglês. E isso é dificílimo, inclusive, na tradução do manifesto, porque é difícil você definir que hora que eles estão falando de alfabetização, que hora que eles estão falando de letramento. No inglês, a palavra é a mesma, vocês já devem ter visto isso por aí, né? Literacy. Literacy é o que eles usam para tudo, né? Eles fazem uma redefinição que não depende de uma outra palavra. Multiliteracies, né? O conceito deles. Para nós, não, né? Para nós, a alfabetização ficou sendo uma coisa, letramento outra, letramentos, o plural, e multiletramentos. Não é multialfabetização, por exemplo. Isso cria para nós um contexto um pouco mais complexo, um pouquinho mais difícil porque a gente acaba gerando mais palavras, né? Então, a gente pode dizer que essa ideia deles é mudar a pedagogia na virada do milênio, né, para o futuro. Nem tinha virado o milênio ainda, mas eles já estavam dizendo, não dá para ficar do jeito que está. Essa moçada vai ter que aprender umas outras coisas, isso tem a ver também com novas mídias, e a gente vai ter que mudar o jeito de dar aula, né? Como é que a gente vai fazer para esses meninos aprenderem isso? Eles vão ficar desinteressados e tal, que é um discurso que circula muito até hoje, e circulou muito nos anos 90, e teve outros agentes, né, que espalharam esse discurso também, de que o jovem vai perder o interesse pela escola, que tem que usar sei lá o quê, tem que usar tecnologia. Não era só eles, não. Né? Mas eles, às vezes, não são leitores dos mesmos caras que a gente leu, né? Porque esses caras estão espalhados pelo planeta e, às vezes, não se comunicam, mas os discursos acontecem, não por acaso, em vários lugares. Então, tem uma coisa assim, para o futuro, né, em razão do contato cada vez mais, o que eles estavam achando? Que ia ter, olha, estou falando dos anos 90 ali, globalização e tudo isso, né? Que ia ter um contato cada vez mais estreito entre as culturas, né? Eu pus globalização ali, eles não falam nisso diretamente, falam em coisas globais, né? E eles são os países que mandam, vamos dizer assim, né? Eles são os dominantes. Eles vão falar sobre como as culturas vão entrar em contato umas com as outras, mas como é muito importante que não haja choque, né? Que o professor esteja preparado para a diversidade, é uma palavra que eles usam bastante, a diversidade em sala de aula, a diversidade cultural, a diversidade de línguas. É claro, esse povo tem um contexto muito diferente do meu aqui, né? Uma parte imensa dos estudantes ao redor do mundo vão procurar suas graduações e seus intercâmbios na Europa e nos Estados Unidos. Então, talvez um professor americano, um professor europeu de certos países, não de qualquer país, mas de alguns, esteja mais ou menos acostumado com gente de nacionalidades muito diversas na mesma sala, falando línguas diferentes e por aí vai. Aqui, no meu contexto, isso não é tão comum até hoje. Né? Em alguns contextos, por exemplo, no contexto de fronteira, eu tenho amigos ali na UNILA, né? No Paraná e na Tríplice Fronteira, e isso é uma outra situação lá. Né? Então, eles estavam dizendo, o contato vai aumentar, né? O contato vai fazer a gente ter contato com mais pessoas, mais línguas, tem uma mudança de mídias acontecendo que também vai fazer os textos mudarem, os textos vão ser alterados, suas estruturas, suas formas de circulação e etc. E tal. Nós não podemos fechar os olhos para isso, nós, professores de língua, né, e de língua materna, e o contato entre as línguas também. Isso, né, de fato, aconteceu ao longo dessas décadas aí. Então, o manifesto é uma proposta muito multifacetada, muito abrangente e mundial. Eu coloquei aspas aí pelo seguinte: eles, o tempo todo,
dizem, principalmente no fim do texto, eles dizem que querem dialogar com o mundo, eles falam grandiloquentemente, assim, nós queremos que vocês, professores, eles falam, dão uma certa abertura para qualquer colega de qualquer parte do mundo que queira contar suas experiências. Isso mais ou menos aconteceu assim, houve, parece, um segundo encontro, não foi uma coisa que durou, que ficou tendo um monte de encontro, mas esses autores se espalharam, de certa forma, alguns deles têm certos temas. Então, por exemplo, o Di é um cara muito estudado para quem estuda games, gamificação e tal. Eles têm umas especificidades e ficaram conhecidos nessas áreas específicas. Outros tiveram, de fato, uma abertura interessante, porque, por exemplo, o professor Günter Kress, que já estava na Inglaterra depois, ele aceitou muitos estudantes do mundo inteiro, inclusive muita gente do Brasil foi para lá fazer algum tipo de pesquisa com ele, ou estudo de alguma natureza, doutorado, pós-doutorado. Ele faleceu há pouco tempo, precocemente, e ele fez isso mesmo, esse movimento de abertura, de receber gente de várias partes e tal, né? Então, é um negócio que eles queriam que ocupasse, né, o planeta. É uma coisa assim, quem tem poder é diferente, né, gente? E escrevendo em inglês, né? Eles publicaram em inglês, tem um alcance impressionante. Curiosamente, eu vou voltar aqui só para não adiantar. Eles escreveram esse manifesto em inglês, ele não foi traduzido, ele circulou no Brasil de um jeito muito curioso. As ideias circularam, as pessoas interpretaram e espalharam suas interpretações, trechos traduzidos aqui e ali como citações, mas eles demoraram 25 anos isso demorou 25 anos para ser inteiramente traduzido. É curioso, né? Como é que isso, mesmo o texto não tendo chegado completamente, como é que ele teve influência? Aí eu pensei em umas dimensões assim. Esse manifesto tem uma dimensão cultural importante. Ele considera o tempo todo essa coisa das culturas, inclusive dá exemplos, né, de países e maneiras de pensar e de agir, culturas diferentes. Aí nós vamos ter uma questão que é definir o que é cultura, que é complicadíssimo, né? Mas eles estão o tempo todo preocupados com a cultura, com as culturas em contato. Então tem uma dimensão geopolítica e econômica. Eles falam o tempo todo no mundo do trabalho, e nesse sentido beira ali a coisa neoliberal, né? Assim, o estudante tem que estar preparado para o trabalho vai exigir o uso disso e daquilo, né? E a coisa da tecnologia é muito envolvida nesse setor aí, né? Nós temos que preparar esse pessoal porque eles vão atuar de um jeito que nunca aconteceu, essa geração vai exigir uma outra coisa e tal. Tem uma dimensão educacional claríssima, né, do universo escolar mesmo, do universo da formação de professores, né? Eles não estão falando para o aluno, eles estão falando para os colegas, eles estão conversando com a gente, eles estão dizendo, nós precisamos mudar o nosso jeito de encarar a sala de aula, de encarar o currículo, como é que a gente vai desenvolver as coisas, ensinar a língua é o quê? Né? O que vai ser ensinar a língua no próximo milênio? Eles estão fazendo a gente pensar nisso, nesse sentido assim, não é mais suficiente o que eu já sabia fazer, a gente tem que estar aberto a uma outra coisa. Vejam, eles são professores experientes em 90. Para você, eu vou fazer uma conta aqui só para a gente pôr isso no lugar também, né? Eu me formei na graduação no final dos 90. Então, eu não sabia isso nos anos 90, né? Eu não deu tempo de chegar até mim como pessoa formada naquela época. A minha formação foi até o letramento ali no máximo, e olhe lá, e olha que eu fui descobrir isso mais na pós-graduação. De certa forma, acho que continua um pouco assim. Olha só, passaram-se mais de 25 anos. O que acontece é que eu cheguei. A formação de professores é lenta para fazer essas mudanças. A gente está discutindo isso até hoje. Né? Daqui a pouco eu vou comentar umas coisas muito recentes aí. E nós ainda vivemos há pouco tempo uma pandemia que mexeu muito nessa questão do digital, por exemplo, né? Do uso disso e do real aproveitamento disso e tal. Então, eles têm uma proposta ali que toca nisso profundamente, principalmente do ponto de vista da formação do professor.
Tem uma coisa comunicacional e linguística também, porque eles acham que as línguas vão ter mais contato e acham que os textos vão sofrer modificações. De fato, no Brasil, a gente já tinha lá mais de 20 anos, no início dos anos 2000, por exemplo, o professor Luiz Antônio Marcuski, estudando gêneros emergentes, né, como falava na época, ou um pouquinho depois, 2005, 2000 e pouco, uns primeiros livros para a professora Fabiana Comeso, vários professores estudando mudanças de gênero, ou gêneros que aparecem depois das tecnologias digitais, que é uma preocupação e uma ocupação da linguística aplicada bastante, né, da linguística de texto propriamente, para olhar assim, o que é isso que está emergindo, o que é isso que está acontecendo, como é que as pessoas estão se comunicando, que textos são esses, né, de onde eles vêm, para onde eles vão, como nascem, como se reproduzem. Então, acontece tudo a partir dali. Isso tudo é muito fascinante, né, gente? Espero que vocês estejam vendo a minha empolgação, né? Então, tem dimensões discursivas no manifesto, né? O manifesto toca naquelas dimensões que eu mencionei ali. Agora, ele mesmo tem uma dimensão discursiva, porque ele cria não só uma palavra nova, né? Vamos criar aqui um neologismo, mas ele tem uma proposta de metalinguagem para o ensino, para a escola, né? Eles criam lá uma espécie de como é que a gente podia dar aula a partir da noção de design, por exemplo, que é outra palavra complicada em português, né? De traduzir isso é outra encrenca. A gente até, na tradução que a gente fez aqui, a gente optou por manter design, porque design não é exatamente projeto, não é exatamente desenho, depende, né? Isso cria questões que são de tradução, que é uma coisa muito interessante também. Eles inventam, olha, vamos chamar de design disponível, design não sei o quê, tem 4 categorias que eles criam lá, para mostrar como é que a aula podia se desenvolver, ou como é que o ensino podia se desenvolver. Então, eles criam também uma metalinguagem que acaba transformando isso numa... Né, se eu for aderir a essa ideia, eu vou usar essa metalinguagem, mas o mais importante é que eu saiba refazer a maneira como eu desenho as minhas aulas, né, proponho os meus projetos. Então, tem essa dimensão educacional, né, eles estão dizendo assim, tem que ter uma mudança pedagógica. E quando eles dizem isso, eu pergunto, né, aqui, o que eu devo abandonar? Eles querem que a gente faça de uma determinada maneira, ou estão propondo que a gente faça de uma determinada maneira. Mas o que eu vou deixar de fazer? Como é que é a minha aula? O que na visão deles, não deveria acontecer e o que deveria acontecer? Porque, às vezes, a gente entra em desespero, eu tenho que aprender tudo de novo, não é nada disso e tal, né? Lembrando que a gente tem que sempre também prestar atenção nos nossos... no nosso contexto imediato, né? Eu acho que cada professor sabe onde vive, né? Quem são seus alunos, como é que eles têm acesso a quê. Eu quero lembrar que até hoje não é todo mundo que tem acesso, né? E a dimensão cultural, que é muito interessante, que é essa atenção à diversidade que eles dão ali sobre muitos aspectos, né? A proposta deles, então, tem uma metalinguagem para uma nova abordagem, não basta só trocar as palavras, não adianta mudar as palavras, mudar o discurso e continuar fazendo a mesma coisa, que é um negócio que a gente vê muito. Tem que mudar o comportamento, vamos dizer assim, né? Mudar a sua mentalidade na proposta deles. Tem a coisa do ensino de línguas muito forte, principalmente ensino de língua materna. Então, texto, leitura, tecnologia, está tudo misturado ali. Tem questões culturais, inclusive de gênero, que é outra coisa interessante. Em algum momento ali, eles tocam na questão da mulher, né? Que hoje é fortíssima, isso cresceu profundamente, né? E uma sequência que tem essa via da noção de design ressignificada, que comentei com vocês em português, traz ainda mais alguma complexidade para nós. Então, eu trouxe uns trechos aqui para vocês olharem. É importante ler o texto todo, pensar nele e as outras coisas que foram escritas sobre ele, né? Eles dizem isso aí, ó, é o momento exato em que eles definem. Decidimos que os resultados das nossas discussões poderiam ser encapsulados numa palavra. Olha que interessante, decidimos que, né, que é multiletramentos, palavra que escolhemos
para descrever dois importantes argumentos com que podemos abordar as ordens cultural, institucional e global emergentes: a multiplicidade de canais de comunicação e mídia e a crescente proeminência da diversidade cultural e linguística. São as duas coisas que eles usam como eixos dessa noção de multiletramento. Ou seja, de vez em quando alguém pergunta assim: professor, se eu trabalhar com a noção de multiletramento, estou contemplando a coisa da tecnologia digital? Tá contemplando. Quem trabalha com multiletramentos trabalha com isso aqui, né? Então, a multiplicidade de canais de comunicação e mídia, que é uma coisa que eles percebiam ali e que nós fomos percebendo com mais clareza com o passar dos anos, sem conseguir resolver, né, claro. Outro trecho deles: a noção de multiletramento suplementa a pedagogia tradicional do letramento, ao abordar esses dois aspectos relacionados à multiplicidade textual. O que poderíamos denominar mera alfabetização permanece centrado apenas na língua. Olha isso, gente, o que eles estão falando. E geralmente em uma única forma da língua nacional, que é concebida como um sistema estável baseado em regras tais como o domínio da correspondência entre fonemas e letras. Então, está falando de uma mera alfabetização, né, uma alfabetização que só cuida do código, né, que só cuida dessa correspondência entre fonemas e letras, uma parte bem técnica do que seria a alfabetização, e que essa alfabetização vai levar as pessoas a uma língua nacional. Seria a gente pensar aqui o ensino da língua padrão, por exemplo, né? E o que eles vão dizer que é para fazer, né? Então, assim, isso se baseia na suposição de que podemos discernir e descrever seu uso correto, o uso correto da língua e tal e coisa. Essa concepção de língua se traduz tipicamente em um tipo mais ou menos autoritário de pedagogia. Também já discutimos isso muito no Brasil, principalmente a coisa do ensino de língua materna e tal. Então, uma concepção de língua autoritária. E eles estão dizendo, uma pedagogia dos multiletramentos, ao contrário, concentra-se em modos de representação muito mais amplos do que apenas a língua. Eles diferem de acordo com a cultura e o contexto e têm efeitos cognitivos, culturais e sociais específicos. Então, eles estão dizendo, não é só a língua, e vão bater aonde? Lá na multimodalidade, né? Olha o que eles vão dizer. Em alguns contextos culturais, uma comunidade aborígene ou num ambiente multimídia, por exemplo, o modo visual de representação pode ser muito mais poderoso e intimamente relacionado à língua do que a mera alfabetização jamais seria capaz de permitir. Então, eles estão abrindo nosso foco. Professor de língua, não adianta só ir na palavra. Nós temos que ampliar. Tem coisas ali que são representações que a gente vai ter que abordar, né? Isso nos estudos de multimodalidade, que são um pouquinho anteriores, né? O tempo todo a gente fala nisso, né? Então, eles estão dizendo aqui, os multiletramentos também criam um tipo diferente de pedagogia, em que a linguagem e outros modos de significação são recursos representacionais dinâmicos. Esses grifos aí são meus, tá, gente? Constantemente refeitos por seus usuários à medida que trabalham para alcançar seus vários objetivos culturais. 2 pontos principais, então, emergiram nas nossas discussões, deles lá. O primeiro se relaciona à crescente multiplicidade e integração de modos de produção de sentidos significativos, em que o texto também está relacionado ao visual, ao áudio, ao espacial, ao comportamental e assim por diante. Então, eles estão abrangendo mais coisas em termos de linguagem que nós deveríamos abordar. E isso é particularmente importante nas mídias de massa, TV e etc., rádio, né? Na multimídia e na hipermídia eletrônica. É a hora que eles tocam mais de perto ali, hipermídia eletrônica, né? Lembrando que isso mudou muito nesses 25 anos. Essas coisas digitais mudaram muito. Não existia nessa época aí, por exemplo, rede social, celular, né? Muita coisa que eles não podiam imaginar que a gente tem hoje, que alterou a paisagem comunicacional dessas tais de hipermídia eletrônica. Então, imagina, a coisa só ficou mais complexa, né? Mais diversificada. Hoje nós temos que lidar com mais coisas que ainda não estavam ao alcance nem deles aí, né? Por exemplo, a nossa Base Nacional Comum Curricular, que sofra mudanças ou não, é um documento que importante, né? O mais importante no momento, e é altamente influenciado por esse manifesto. Ela cita ali multiletramentos aqui e ali, não explica muito, né? Mas o discurso dos multiletramentos, da multimodalidade, aparece lá o tempo todo.
Enfim, é o documento oficial que vem de outros, também não brotou do nada, mas nele isso aparece com mais força, a influência desse manifesto. Então, mais de 25 anos depois, estou acabando aqui, gente, o que eu proponho tem até algumas perguntas, né? É para a gente pensar, né? Então, a noção de multiletramento se difundiu fortemente. Hoje, muita gente já é formada pensando em multiletramento, coisa que é só com o tempo que acontece, né? Uma troca de discurso mesmo, de abordagem. Esse manifesto influenciou documentos oficiais e a formação de professores em alguma medida. No Brasil, estou pensando no nosso contexto. Muitos livros foram publicados sobre isso, significa esse discurso circulando aí, muita gente estudando isso, fazendo mestrado, fazendo doutorado, fazendo coisas que vão gerar produtos editoriais, né? Houve uma efetiva reorientação? Aí é uma pergunta: houve uma efetiva reorientação do ensino da aprendizagem de língua? Isso já é uma pergunta mesmo, porque é difícil afirmar que sim. Houve efetiva reorientação do ensino da aprendizagem de língua? Tenho sérias dúvidas, eu arrisco dizer que não, ou que isso foi uma medida muito discreta. Né? A gente ainda discute coisas que eu discutia na minha formação nos anos 90. Né? Outra coisa, em que dimensões, né, tecnológica, leitura escrita, etc. Né? Eu não vou conseguir acompanhar tudo que vocês estão falando aqui, tá, gente? Pois é, não estou querendo falar novidade, não, Josiberto. Estou dizendo o que. Bom, enfim, estou preparando aqui uma provocação para a gente discutir. Né? Pode ser que muitas pessoas não saibam isso que você está dizendo aí. Agora, esses caras estão num determinado espectro discursivo que pode não ser o mesmo. Eles são analistas de discurso, por exemplo, né? Mas esse manifesto é uma coisa deles, né? E que se juntaram e são pessoas, inclusive, de algumas áreas diversificadas, né? Já sabemos o que fazer, né? Tem alguma espécie de resistência. Eu fico pensando nós aqui, né? No Brasil, nós que estamos na sala de aula há mais de 2 décadas, que estamos nos formando esse tempo todo, né? Sentimos, nós, por exemplo, que pesquisamos tecnologias digitais há tanto tempo e que estamos falando nisso, e estamos tentando fazer coisas que têm a ver com isso, e enfrentamos resistências, é óbvio que enfrentamos, né? E agora, uma coisa que não está aqui, mas que eu quero comentar com vocês, é que muito recentemente saiu um relatório da Unesco questionando tudo isso, né? Dizendo, bom, não temos certeza, olha assim, o relatório não é exatamente contra, mas ele o tempo todo mostra, a partir dos dados que eles recolheram em vários países do mundo, que inclusive aqui no Brasil, que eles não têm certeza se tecnologia digital rende alguma coisa na escola. E eu acho que a gente tem que estar bem tranquilo para escutar isso, para pensar nisso. Até quem pesquisou sente o que acontece e o que não acontece. Não adianta a gente só querer defender a coisa. A gente precisa pensar na coisa, na sala de aula real, na educação básica, né? Que dificuldade, né, de entrar ali uma tecnologia, um negócio pertinente feito no computador, ou usando alguma tecnologia digital de qualquer natureza. E para mencionar ações a partir desse relatório, esse relatório já gerou algumas reações no Brasil, né? O que aconteceu? Eles disseram, bom, alguns estados proibiram o uso do celular na escola, por exemplo, inclusive na hora do recreio. Não sei se vocês estão acompanhando, mas mesmo depois da pandemia, com tudo que aconteceu, que só pode ser feito, enfim, eles estão considerando o seguinte: a tecnologia digital aumentou a desigualdade, ela não ajuda, ela atrapalha nesse sentido, porque separa quem pode e quem não pode com mais dureza. E alguns estados já tomaram, bom, então vamos, né? Então, o celular proibido, tem um discurso médico aí envolvido, que tem muito poder, né? Então, a coisa do fazer mal, né? Da saúde mental, etc., que é verdade, mas qual que é a lógica? Bom, proibimos o celular, inclusive na hora do recreio, porque a meninada não está socializando mais. Eles não se olham, não brincam, não... E a gente sabe que pode ser verdade, né? Então, é muito interessante olhar para isso, olhar o que aconteceu depois, olhar o que a pandemia fez, porque a pandemia não é desprezível de forma alguma, né? Parece que, segundo esse relatório, a pandemia atrasou, de fato, a aprendizagem. Pandemia, sim, o ensino remoto, né?
atrapalhou, mas menos do que eles... Até é interessante, ela atrapalhou muito menos do que seria esperado, e em alguns países ela foi um recurso absolutamente necessário, no caso dos países pobres, dos países instáveis, como é o nosso, né? Então, é muito interessante. A gente precisa pensar. Se a gente quiser pesquisar, a gente não adianta... é uma bandeira. Não, é assim, o que está acontecendo? Olhar para as coisas, ter coragem de olhar para elas, e analisar. Se algum dia eu tiver que assumir, cara, não adianta, não é isso. É isso, né? A gente precisa olhar para esses relatórios, olhar para essas reações, né? Para ver o que faz sentido, o que não faz. Então, coisas ficam aí, né? Para vocês conversarem comigo aqui. Isso aqui, se alguém quiser falar comigo, eu estou no Instagram, facinha lá, publico lá muita coisa, dou indicações de livros, etc. e tal, nessa nossa área. E no meu site tem as coisas que eu produzo, que eu publico, são todas lá. Se alguém quiser falar comigo por e-mail, é anadigital também, @gmail.com. Podem, às vezes a pessoa quer, né, conversar alguma coisa mais específica. Então, fiquem à vontade, eu vou parar aqui o compartilhamento para ver o que vocês estão, porque eu estou vendo um falatório danado aqui, mas eu não consigo acompanhar a conversa do pessoal aqui. Os alunos aqui do Brasil todo, né, da nossa especialização, de várias partes do Brasil, trazendo a realidade do contexto de sala de aula, né, muitos professores e professoras que nos acompanham aqui também. E a gente fez alguma seleção de perguntas para te encaminhar. É claro que o nosso tempo ele não vai dar conta de todas as questões, né? Mas vamos direcionar algumas perguntas para você. Uma das que mais foram recorrentes no chat diz respeito às tecnologias. E uma pergunta que nós selecionamos é: as abordagens pedagógicas dos multiletramentos, ela só é efetivada por meio das tecnologias digitais ou há um outro caminho? Não, não. Não é uma coisa para dizer que é exclusivo, né? Eles não falam hora nenhuma, tem que fazer por exemplo, pelas novas mídias ou pelas hipermídia eletrônica, né? Que é a expressão que eles usam. Eles não estão falando isso, eles estão falando que fazer o tradicional já não é suficiente. Eles não estão falando abandone isso e só faça aquilo. Né? O que seria importante? A gente mesclar. Você não deixou de precisar de aprender certas coisas analógicas. Só que só o analógico não dá mais. Nós temos que ir para essas outras também. Né? É mais também do que ou, né? Que é um jeito esquisito de interpretar. E nesse relatório da Unesco de agora, a Unesco fala isso, assim, nós estamos tendo, em países ricos, por exemplo, nós estamos tendo que reensinar coisas, porque as pessoas não deixaram de precisar daquilo anterior ao digital, né? Então, assim, não é que você tem que fazer digital, mas o digital precisa ser contemplado. Sim, e essa pergunta ela nasceu de um dos alunos aqui relatando a experiência dele na escola em que ele atua, né? Em que ele tem que levar os equipamentos, e me fez lembrar muito do seu artigo, Ciclos de Precariedade da época da pandemia, né? Então, a abordagem dos multiletramentos também é um desafio estrutural e tecnológico das escolas também. Estrutural, né? Exatamente, porque ela, na medida que ela considera isso um eixo, né? Vamos dizer assim, a gente trabalha em escolas não equipadas, né? E não só não equipadas, é difícil manter isso. A gente que começou a dar aula lá nos 90, a gente sabe quantas vezes teve que trocar de computador, quantas vezes você teve que trocar de celular. Aí, para a gente pensar como que isso é enorme no Brasil, né? Mais de 80% das escolas de educação básica no Brasil são públicas, né? Eu sou uma profunda defensora da educação pública, acho que tem que ser público mesmo. Agora, olha como é difícil manter uma estrutura tecnológica legal numa rede desse tamanho, com coisas que são obsolescentes, né? Quer dizer, toda hora aquilo não serve mais, toda hora não serve mais. Como, gente? Com que investimento? Desde quando alguém investiu, né, no Brasil na educação dessa maneira?
Então, assim, só de infraestrutura, eles calculam, assim, bilhões que teriam que ficar renovando aquilo ali, e aí muda, e aí não é mais aquilo, e aí, né, quantos projetos a gente conhece que o computador já foi jogado no lixo, que o tablet já foi para o lixo, né, que, enfim, a gente, nós que somos usuários que não tem a ver com a escola, meu celular aqui, ó, coitado, esse é um sobrevivente, porque eu não gosto de ficar trocando celular, mas ele é velho, eu sei que ele está velho, e eu ainda consigo usar. Daqui a pouco vão começar a me mandar recado assim: seu celular, o seu sistema operacional não suporta mais esse aplicativo. Não sei se vocês já receberam recadinhos desse tipo. É o celular te obrigando a comprar outro, né? E nós temos que fazer isso na nossa vida pessoal. Agora, você imagina a gestão disso em milhares de escolas. E, além disso, vamos pensar agora no soft, nós estamos pensando aqui no hardware, né? Manter esse hardware. E a formação de quem usa isso? Que é outro nó, que a gente sempre discutiu, né? Tá, mas eu faço o que com isso? Eu vou levar meus alunos... Por exemplo, teve uma época que o bacana era ter laboratório. Agora acabou, não é mais laboratório, porque não faz mais sentido. Ah, mas então eu vou usar o celular. Mas vai fazer o que com o celular? Né? A atividade que você faz tem que ter pertinência. O que o relatório da Unesco está falando isso? Assim, você tem que usar se prestar para alguma coisa. Né? Não é só porque alguém te obrigou a usar. A sua atividade tem que estar intimamente relacionada com aquilo. E quantos de nós percebemos isso? Né? Fazemos esse tipo de curadoria. Isso exige um outro professor, né, de fato, né, um professor ligado nisso, que não tem nada a ver com idade, a meu ver, não, tá, gente? Embora haja uma diferença de mais velhos e mais novos, nós todos estamos juntos nas escolas, gerações diferentes juntas nas escolas, né? Então, a gente precisa olhar também para isso, né? A gente quer, mas é muito difícil fazer essa gestão. E muitas vezes, durante a pandemia, o que a gente fez? Nós usamos os nossos recursos particulares. Eu acho que muitos aqui deram aula de suas casas, com as suas câmeras, com as suas internets. Né? Eu não recebi um centavo a mais. Quando começou o ensino remoto, eu tive imediatamente que aumentar a minha internet. A minha internet não aguentava em casa. E cabear o computador do meu filho, porque o meu filho usava quase nunca, era só Wi-Fi. E aí, de repente, ele ia ter aulas pesadas de vídeo o dia inteiro. E aí eu tive que chamar um cara aqui para passar cabo na casa inteira. Nunca ninguém me pagou isso, né? Então, assim, não é simples mesmo. E a gente está muito longe ainda de chegar, né? Imagina, em boas escolas já é difícil. Nós temos uma situação de precariedade absoluta em muitos lugares. Tem um percentual alto, eu não vou lembrar o número para falar para vocês, mas é uma coisa absurda. De lugares do mundo em que não tem eletricidade. Eu não estou falando de computador, estou falando de luz. E isso também atinge o Brasil, né? Então a gente fica meio cego para algumas coisas, né? Vendo só a nossa bolha, mas não é simples. Perfeito. Ana, outro tema que perpassou nos comentários não foi nem mesmo uma pergunta, foram algumas afirmações relacionadas ao momento da sua fala, da sua formação, né, em que os multiletramentos também era recém-chegado, né, você não passou pela sua formação acadêmica. E muitos dos nossos alunos comentaram que durante a graduação não tiveram também essa experiência de uma forma mais efetiva. Como que você enxerga o cenário hoje na formação de professores, nas licenciaturas, sobretudo, a questão da abordagem pedagógica dos multiletramentos? Eu desconfio que ela ainda tem pesquisa sobre isso, pessoas que são mais dedicadas a olhar isso na formação de professores, né? Mas a minha desconfiança, é claro, não estou desconfiando do nada, não, né, gente? Eu leio aqui, participo de banca, né? Então a gente fica sabendo o que o pessoal está dizendo. Ainda é meio tímido. Por quê? Porque, por exemplo, quem que vai dar aula disso na sua instituição? Né? Tem que ser um professor da linguística aplicada, enfim, a pessoa tem que ter tido um certo tipo de formação que geralmente é conseguido na pós-graduação. Uhum. Né? Então, na verdade, depende muito da configuração do quadro docente da universidade para ver se ali tem alguém que aborda assim, que aborda isso, e se isso vai caber naquele currículo. Então, por exemplo, tem cursos de letras
que no projeto político-pedagógico não tem nada sobre isso. Uhum. Você vai olhar as disciplinas, e olhar a disciplina não adianta, porque pelo nome da disciplina você não consegue descobrir tudo, né? Então, vamos supor, tem uma disciplina assim, tópicos não sei o quê de linguística aplicada. Mas aí você tem que ver a ementa. Uhum. A ementa não fica no site, às vezes. Aí você tem que ir atrás da ementa para ver o que está dentro disso aqui. Aí na ementa não tem nada. Mas aí a ementa não é exatamente o que o professor faz. Está escrito lá, mas o professor foge dela, ou põe uma coisinha a mais, né? Então é muito difícil ter precisão disso aí. Agora, depende da formação das próprias pessoas que estão formando professores, depende de que área que é. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma formação mais na literatura, a literatura não fala nada disso. O pessoal da literatura está preocupado com outras coisas. Provavelmente a pessoa vai passar sem nunca ter ouvido. Então, assim, não é uma coisa que está em tudo, né? Que influencia, quer influenciar, mas influencia assim. O que acontece? O cara vai para a sala de aula, ele se forma. Quando ele vai para a sala de aula, a direção da escola está muito preocupada com a BNCC. Uhum. Aí o cara é obrigado a tomar contato com a BNCC. É impressionante, muitos cursos de letras não falam em ensino, né? Era complicado. Eu lembro na minha formação, hoje mudou porque as estruturas dos cursos mudaram, mas na minha época a gente fazia letras e as disciplinas de educação a gente ia para a faculdade de educação. Era no outro prédio, noutra faculdade. E às vezes a gente fazia perguntas de ensino para os professores de letras e eles respondiam: isso não é comigo, vai lá na FAI. Né? Então ainda tem essa meio divisão aí, e que pode acontecer. Depois isso mesclou mais, o estágio supervisionado misturou mais na faculdade de letras, e não foi à toa, né? Mas é muito possível uma pessoa passar por uma formação sem olhar. Quando ele chega na escola, o diretor, a diretora, BNCC, o coordenador pedagógico, não sei mais quem. E aí, quando você vai tomar contato com a BNCC, tá lá, multiletramentos, não sei o quê, né? Não sei o que tem da multimodalidade. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? Onde você vai buscar isso? Na especialização, no mestrado, né? E vai procurar, assim, mais dirigido. Então, eu acho que ainda não é, assim, tão generalizado, não. Perfeito. Nós estamos nos encaminhando para o final, infelizmente. Deixo a última pergunta para você, professora. Na verdade, é mais uma orientação. Os nossos alunos estão numa especialização lato sensu, né? Uhum. Que é um ensaio para pesquisa, que é um ensaio para o ingresso no mestrado, né? Considerando que a sua palestra despertou o interesse desses alunos nos multiletramentos, o que você sugeriria para esse acadêmico, né, esse aluno de pós-graduação aqui, lato sensu, como tema, recorte, orientação de pesquisa nessa área? O que seria bacana pesquisar na área do multiletramentos? Talvez um olhar que alguns pesquisadores ainda não tenham focado. É difícil responder isso, né? Cada um pensa Sim. aí, né, nas suas pesquisas e tal. Eu vou falar assim, ainda tem muito pano para manga. O que eu recomendo é leiam, né? Porque é bibliografia, gente. Não tem mágica. É ler. Um professor, alguém que está fazendo especialização, que depois pretende, sei lá, fazer outras especializações. O professor não pode parar há muito tempo, né? Aí você quer fazer mestrado, não sei. Então, uma atitude que você tem que ter é ler, é ser leitor. Ir atrás dessa bibliografia. Então, ler o manifesto, né, tem em português, ler Roxane Rojo, né, ler o pessoal que está falando disso, para entender, né, ler meus livros, né, para olhar, chegar perto desse assunto, ficar íntimo desse assunto, comparar coisas que estão dizendo sobre o assunto para você. Olha, essa pessoa, porque a gente está pensando sobre isso, a gente não está só repetindo. Né? A gente está pensando, a Roxane vai falar umas coisas que eu vou falar outra um pouquinho diferente, meu ângulo é um pouquinho diferente do dela, eu uso umas referências que ela não usa, ela usa umas que eu não uso, a Carla Coscarelli fala um outro negócio. Então, assim, é muito importante assim, ser agressivo na leitura. Eu não tenho tempo. Ninguém tem.
Infelizmente, professor não tem tempo. Professor não tem tempo. Mas professor é professor. A gente tem que resistir, pôr a leitura no meio ali. Eu vou enfiar uma leitura aqui na minha semana. Do jeito que você quiser, gente. Tá valendo até no banheiro. Não tem problema, não. Sabe? Pessoal, lá, acha uma hora, bota lá os livros que você quer ler, faz uma mini biblioteca, olha na sua instituição, pega o livro emprestado lá, olha na internet. Tem muita coisa que está por aí que é de acesso aberto, né? Então, você acha que é a primeira medida, porque ali você consegue identificar o que te interessa e consegue comparar com o seu contexto. E, de repente, daí sai a sua pesquisa, né? Então, o pessoal está aqui, eu uso celular, eu não uso celular. O seu contexto, olha, geralmente o nosso tema de pesquisa está debaixo do nosso nariz. Às vezes não é a coisa tão... Às vezes tem a mania de achar que pesquisa tem que ser um assunto megalomaníaco. Não tem. Você pode fazer uma pesquisa enxuta e linda, porque você olhou para o seu contexto, identificou uma questão ali, leu a bibliografia e pronto, chegou, fez a sua pergunta, né? E fez a sua proposta. As pesquisas com os alunos são muito interessantes, pesquisa de campo, né? Para, de fato, você ver como é que aquela coisa está acontecendo ali. Pesquisa com outros professores, né? Pesquisa em escolas, para a gente parar de achar. A gente tem que ir lá olhar, ir lá, pô, né? Eu sou professor da educação básica também, a gente pôr o pé ali, né? E ver o que acontece, de fato. É desse jeito? É o que a gente queria que fosse ou é, né? Ou o que é? Então, eu não sei se ajudei, mas eu acho que é por aí. Ajudou, ajudou. Os alunos estão perguntando também se é possível a disponibilização dos seus slides para apresentação, para que eles possam ter como material. Aliás, bom, primeiro eles vão ficar gravados aqui, eu acho, né? Sim, no sim. YouTube. Então, se quiser ver de novo, vocês vão ter o acervo aí do ciclo, né? Sim, Que a só para que UFMS, né? só para que a nossa equipe possa disponibilizar para eles. Pode sim. Depois. O pessoal tem, viu, gente? Tem um PDF aí, ó. Né? Então, se quiser, é a mesma coisa que vocês viram rolar aqui. Se ajudar, o PDF já está com a organização do evento. Perfeito. Ana, é um prazer enorme. Nós, aqui da UFMS, que lemos você, né, na graduação, na pós, e você sempre muito solícita com os nossos convites. Agradecer também aos nossos alunos que estão aí espalhados pelo Brasil, os alunos também da Universidade Aberta do Brasil, do curso de Letras, né, à distância, junto com a especialização, os nossos alunos também do ensino presencial, do curso de Letras, tanto português como espanhol, os professores do GEPLI também, que estão acompanhando aqui no chat também a nossa transmissão. Agradecer a todo mundo e, sobretudo, a você, Ana, que nos brindou com uma palestra incrível nessa noite. Eu que agradeço, obrigada a todos. Estou vendo aqui um monte de parabéns e tal. Eu que agradeço, viu, gente? Obrigada pela atenção, né? Numa noite, eu sei que todo mundo ocupado, né? Vir aqui me ouvir é uma honra para mim. Muito obrigada pelo convite, professor. Obrigada, professor Álvaro, pela mediação. Boa noite, pessoal.